dos 40, com Fábio Reis, Ricardo Nespoli. E aí, galera? Tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, estou aqui com o Ricardo Nespoli em mais um episódio do Quarentena antes dos 40. Ricardo está acertando sua barbinha e hoje é segunda-feira, um dia maravilhoso pra gente dar... Tá claro essa noite, né? É, tá hoje achando? Uma noite diferente, uma noite diferente. Tá bem clara. E aí, Ricardão, vou dizer aqui, vou começar já. Antes de eu começar, na verdade, vamos lembrar da galera de ir lá no nosso site. Aproveita que você está ouvindo isso aqui no seu agregador favorito. Se inscreve aí no agregador favorito para você continuar apoiando a gente, mas também vai lá no nosso site para você conhecer outros conteúdos nossos, ouvir os episódios antigos também, tudo mais. E lembrando que nós temos lá um sisteminha de apoio, de assinaturas para você que se amarra no nosso podcast e gostaria de apoiar o nosso super desenvolvimento. É isso mesmo, galerinha. Pois é. Então vai lá. E aí, dando então minha primeira dica do dia, ontem, domingo de manhã, acordei com um alarme, levantei feliz, tomei um banho, sentei no meu sofá e assisti o primeiro GP de Fórmula 1 de 2020. E galera, na boa, Fórmula 1 é muito legal. Você que acha Fórmula 1 chato? Não. Vai lá e assiste Fórmula 1, você tá errado. Assiste lá a Fórmula 1, foi iradíssimo. E eu queria fazer uma reclamação pro Hamilton, que eu sei que ouve o nosso podcast, mas o Hamilton é um cara... Rapidinho, eu fiquei sabendo que ele ouve enquanto ele corre. Tá ligado? Aliás, vocês... vocês que são corredores e tal, um momento ideal para ouvir podcast é quando você tá lá com um fonezinho de ouvido, só ó o Heineken ali. Heineken existe ainda? Não, né? Não existe. Mas tudo bem, Heineken é nome de cerveja, na verdade. Ah, é, Raikkonen. Heineken tá aqui na minha mão, tá ligado, cara? O Raikkonen existe, ele tem 40 anos, é o que vai se tornar esse ano o piloto mais experiente. Vai passar o Rubinho, no momento é o piloto com mais corrida de Fórmula 1. E, cara, minha reclamação pro Hamilton. Hamilton é um cara, tipo assim, é o primeiro piloto negro da Fórmula 1, ainda é o único. Então ele vem de uma família pobre, inglesa e tudo mais, e ele faz questão, assim, de falar sobre isso, de apoiar pessoas, né, e aumentar a diversidade na Fórmula 1. Mas, bicho, do final do ano passado para cá, do GP do Brasil até aqui, o Hamilton causou 2 acidentes, assim, bestas, idiotas. Os 2 foram no Alex Albon, que é o único outro piloto não branco. O Albon é da Tailândia, né? Ele tem uma família britânica, mas a mãe dele é tailandesa, ele também é tailandês e tal. Peraí, não tem mais japonês na Fórmula 1? Não tem mais. E, cara, o único outro piloto não branco. E o Hamilton fica batendo no cara, tirando ele da porra. E, tipo, no Brasil, ano passado, o Albon ia conseguir o primeiro pódio da vida dele, o Hamilton bateu dele faltando 2 voltas. Tadinho. Aí, domingo, de novo, final da corrida, o Albon ia passar, já tinha passado, na verdade, estava só terminando a curva para sair na frente do Hamilton e fazer o pódio dele. Hamilton bateu nele de novo. Hamilton, tomando Não faça isso. Não faça isso. Agora, esse negócio de japonês que eu falei, cara, eu acho meio engraçado. Eu tava vendo um stand-up comedy de um cara oriental. E ele falando, a primeira vez que ele estava falando com a filha dele, e eles estavam falando sobre racismo, e a filha nós brancos fazemos muito mal para os negros. Diz que ele olhou, você acha que a gente é branco, cara? Você acha que a gente é branco? Pô, onde eu errei, né, cara? Fantástico. Cara, genial essa, gostei muito. Errou com certeza. Cara, o que é uma série, ou filme, ou sei lá o que, chamado Hamilton, ou Hamilton, ou sei lá, que tá Hamilton, todo mundo falando? Cara, então, é o seguinte, boa dica... E que aparentemente tem um Luke Skywalker, inclusive. Não. Acho que não, cara. É animação? Não, olha só, calma. Vou falar da pessoa não primeiro e depois falo. É um musical da Disney, que foi lançado no Disney Plus, que ainda não chegou no Brasil. É o streaming da Disney, né?
É um musical extremamente famoso da Broadway, tipo, milhões de prêmios, as músicas são maravilhosas e tal. E aí o Hamilton, ele é um dos founding fathers dos Estados Unidos, é um dos pais fundadores. Ele teve um papel extremamente importante nos primeiros anos, mas ele tem uma história meio bizarra, que tipo, ele era muito idealista em muitas coisas, e ele compra briga com um cara chamado Aaron Burr, que era o vice-presidente dos Estados Unidos na época. E eles vão para um duelo de armas, cara. Olha que loucura. Tipo, o cara era tipo... O Hamilton era o super cara da República assim, americana, que tinha acabado de ser fundado. O outro cara era o vice-presidente, e os dois entram num duelo de armas. E aí o Hamilton leva o tiro e morre. Mas até, como ele morreu muito cedo, ele ficou muito marcado. Ele é muito lembrado ainda nos Estados Unidos como uma das pessoas mais importantes no momento da fundação do país. Não deu tempo de fazer merda, de apoiar a escravidão, essas coisas. Né? E, tipo, assim, inclusive, uma das discussões agora é exatamente isso, né? Porque eles lançaram... O que saiu no Disney Plus é o musical filmado, no palco mesmo, assim. Tá? Não tinha entendido. Uhum. É um musical mesmo do palco da Broadway filmado. Parece que é uma filmagem antiga, assim, de 2016 e tal. Mas é extremamente bonito pelas imagens que a gente consegue ver. Mas o que o pessoal está discutindo agora, como está tendo todo esse movimento das vidas negras importam e tal, é que o Hamilton ele falava contra a escravidão, mas ele ao mesmo tempo estava com caras como George Washington e Thomas Jefferson, que eram escravistas, tinham plantações gigantes e tal. Sim. Então, tipo assim, era meio que double standard, né? Tipo, a faca dos dois lados, assim. Que ele falava uma coisa e não se importava... dos dois grupos. Que não se importava que as pessoas mais próximas dele tivessem dezenas de escravos nas plantações. Né? Então, é meio zoado. Mas é um cara, assim, muito interessante, com uma vida muito marcante, assim. E eu não vi o musical, mas a última vez que eu fui nos Estados Unidos, eu passei no túmulo dele, que ele tá numa igrejinha na Trinity Church, que fica do lado de Wall Street, ali em Manhattan, que é muito bonita também. Então, se você um dia conseguir voltar a Nova York, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, e você tem que ter condições financeiras, porque o dólar tá foda, e você for lá perto do Wall Street, ver aquela estátua do touro e tudo mais, passa lá na Trinity Church e do lado dela tem um cemitério muito bonitinho, simpático, o Hamilton está lá. Só pra entender, é uma série? Não, é um musical. Não, eu sei, mas é um só. É um musical, uma apresentação. Não, é porque no Twitter estava todo mundo comentando, eu fiquei curioso, cara. Mas que bom que você detinha informações sobre isso. Porque é um dos principais musicais da Broadway hoje é o Hamilton. Assim. Todos os prêmios possíveis eles já ganharam e tal. Então é um destaque mesmo. Por isso que tá todo mundo falando. Antes de continuar, eu queria falar para nossos ouvintes aí que Tom Hanks está bem. Eu vi essa informação. A gente chegou a essa dúvida se ele tava bem. Não, ele tá bem. E tá bolado com quem não tá usando máscara. Tá puto. Shame on you, ele falou. Então, por favor, galera, usando máscara aí que Tom Hanks tá mandando aí. Tom Hanks falou. Pra quem não lembra, Tom Hanks é o Woody. É o Woody de Toy Story. Você vai desobedecer o Woody de Toy Story? Eu não desobedeceria o Woody de Toy Story. Acho que você pegou... Você pegou um filme que você não consegue ver, cara. Isso. E que a maioria de nós viu dublado, tá ligado? Mas, enfim... Isso. Cara, ontem eu vi um filme na Amazon que parece que é um filme que tá fazendo muito sucesso, assim, tá sendo muito falado. É um filme da Amazon de baixíssimo orçamento e é muito bom. Se chama Vastidão da Noite, é sobre encontro com alienígenas, assim. Eu quero. Sim, são adolescentes que acabam captando um sinal de rádio. Cara, mas o filme, ele é muito simples. É tipo pessoas conversando por rádio e tal. Sabe, é muito simples. Com certeza eles gastaram muito pouco dinheiro mesmo. Parece que é de um diretor muito pouco conhecido, mas está tendo um retorno enorme, assim, para a Amazon. E é muito legal. Vastidão da Noite. Então é uma coisa que eu acho que vale a pena ir ver. Você sabe como é que é em inglês também? Não. Depois eu procuro. The of Night. Tá. Eu acho que The Vast of Night mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Exatamente isso. Cara, muito doido isso. Mano, pois né? Você falou da Amazon e tal.
eu tava vendo alguma coisa não, tava lendo um livro. Tô terminando de ler ainda a trilogia dos Fronteiras do Universo, né? His Dark Materials. Eu dei um tempo né? Estou relendo. Estou no último livro e li calmamente, assim, porque eu queria aproveitar e também porque, assim, muito do meu tempo livre eu estava usando para fazer uma posse que eu terminei ontem. E aí agora eu posso voltar a ler, por isso que eu botei ler. Mas, cara, uma das coisas que me incomodam nesses filmes e séries e livros, que não são americanos, porque o livro é britânico, mas é porque, por algum motivo, todo mundo fala inglês, né, cara? Pô, caralho, mano. Não, Sim. cara. Ainda mais, tipo, Fronteiras do Universo, que eles vão para outros mundos e outras espécies, assim, tipo, todo mundo falando inglês. Fronteira do Universo. Não, brother. É porque assim, cara, é óbvio que você vai, tipo, vou começar a escrever em várias línguas um livro, não, né? Mas assim, pelo menos ter algum sentido, mostrar por que eles estão falando assim, não tô entendendo, então a gente vai ter que entender o que essa pessoa tá falando, vamos ter que... Isso. Por exemplo, Star Trek usou a figura do tradutor universal, né? Que é babado, né? Você conhece alguém... o peixe. Você conhece alguém e foda-se, né? Você... fala a língua dele, porque tem um tradutor maravilhoso que consegue traduzir, inclusive, línguas que você nunca viu antes. Mas, de ré, assim, não faz sentido, realmente, cara. Não, mas eles tiveram um trabalho disso daí, né? Tipo, no Fronteiras do Universo, as pessoas falam, ninguém tenta nada, assim. Caguei. Você fala minha língua, Cara, a gente tava falando um pouquinho da Amazon. A gente, no episódio especial de séries LGBTs, a gente falou de Hello World, né? E a Amazon lançou uma continuação de Hello World, cara. 10 anos depois, com os mesmos personagens e tal, mesmos personagens. Então, quem curte, enfim, eu acho que é importante. É importante não, mas é legal ver, né? Quem... não é importante, é fundamental. Mas se você gosta e tal, eu acho que é legal. Tem na Amazon. Amazon, patrocina a gente. Poxa, tá falando pra caraca de vocês muito, aqui, né, cara? Amazon Pare, inclusive. Parece que a Amazon vai ter um mecanismo dentro dela, assim, oficial, não é um plugin igual o Netflix Pare, um Amazon Pare, para você conseguir ver, e vai ser do próprio aplicativo deles. Maneiro, hein, cara? Gostei. E aí, você voltou o cara mais rico a usar, do mundo, cara. Pra ele. O cara mais rico do mundo. Ele podia patrocinar a gente. Vamos, Jeff Bezos. Por favor, cara. Mais rico do mundo. Você bateu o próprio recorde de riqueza. Eu vi isso, cara. Isso tá errado, inclusive. Tá muito errado, óbvio. Cara, não usei o Netflix Party novamente, porque como a Manu voltou, aí fica ruim de eu parar pra ver coisas com a sua, não com ela. Tá, então, aí você tá falando da Amazon, eu levantei o dedo, eu quero falar de uma coisa. Uma coisa que está acontecendo até o meio dessa semana, o final dessa semana agora, é que a Steam, que é aquela loja virtual de jogos, está no negócio de promoções do outono, sei lá, uma coisa assim, americana, né? Tipo, do hemisfério norte. E aí tem muitos jogos em promoções e tal. Mas, se você tem uma assinatura do Amazon Prime, por exemplo, a Amazon tem uma coisa com a Twitch, que é um negócio de ficar transmitindo, tipo streaming de nerd, que fica jogando jogo online, né? E se você tem uma conta do Prime, você pode criar uma continha paralela lá no Twitch e eles dão jogos grátis, tipo, todo mês, assim, tem, sei lá, 5, 6 jogos grátis. Tipo, incluso no seu pacotinho, lembrando que a Amazon Prime é tipo R$9,90 por mês, né? E aí você tem os filmes, você tem o Amazon Music, mais um monte de coisas loucas assim. Então, a Amazon Twitch é uma coisa legal para você dar uma olhada se você gosta de joguinhos. E normalmente tem joguinhos desses indie, né, independentes e tal, igual a gente já comentou aqui também. E outra coisa legal dessas lojas, aproveitando todas essas lojas de jogos, é a Epic Store. E assim, na boa, eu tinha um pouco de preguiça disso tudo, assim. Eu tinha minha conta na Steam, comprei os joguinhos que eu queria lá e ficava com preguiça. Mas a galera tá dando jogo de graça, mano. Um pouco tempo atrás, o Ricardo mesmo comentou que a Epic tava dando Civilization 6 de graça, né? E aí ontem, inclusive, foi o primeiro dia que eu joguei, fui dormir 3 horas da manhã jogando Civilization 6. Mas eles estão com outro jogo agora, que eu não tô lembrando o nome, mas tá lá de graça. Aí, tipo, sei lá, daqui a 2 semanas tem outro jogo de graça. Então, se você qual povo você é?
Eu sou sumério, cara. Sumério. Foi aleatório, assim. Você não tem... Não, quer dizer, você tem escolha, mas você tem um jeito de aleatorizar? Tem, que eu gosto de coisas aleatórias. Você pode transformar... Pode ser tudo aleatório do jogo. O mapa inteiro, o tamanho do mapa. Eu gosto de ser surpreendido. Quantos inimigos, quais inimigos, você... Tudo bastante personalizado. Mas rola pegar, tipo, Brasil, eu vi alguém falando uma coisa de Dom Pedro, existe isso, cara? Cara, assim, nos jogos antigos não tinha, eu te garanto. Não, eu sei, não. Mas como ontem foi a primeira vez que eu joguei, eu não fiquei olhando quais eram todos os povos e tal, não sei, talvez tenha. Eu era muito viciado no 2. O 2 é o clássico. Muito 2. Foi o que estourou, eu acho, pelo menos aqui no Brasil. Sid Meier's. Eu tenho, inclusive, até hoje o pôster que veio com o jogo original, que tem todos os resources, né, os recursos, assim, em árvore de evolução. Não, esse eu tive o original, mas eu não tenho esse cuidado que você tem de sempre ter os posters. Não, mas, cara, é porque tipo, fica guardado, assim, em algum lugar aqui e esquece, né? Aí eu depois que eu voltei pra Vitória que eu fui achar isso. O negócio também é um apartamento que você mora desde... Quer dizer, você mora não, mas ele existe na sua vida há muito tempo, né? Então, minha mãe mora aqui desde porque a gente perde coisa em mudança mesmo, né, cara? Então, você se muda... O que é isso aqui? Foda-se, joga fora. Joga fora. Então, aí tem 20 anos que minha mãe mora aqui. Tipo, as coisas da minha adolescência estão empacotadas em algum lugar aqui. Então, cara, uma coisa interessante que eu descobri é que Felipe Neto ouve a gente, cara. Um dia desse eu tava vendo. Felipe Neto, é um mínimo, cara. Se você ouve, gosta do nosso conteúdo, cara, compartilha, não esconde a gente. E aí o que acontece? Teve um dia que eu tava vendo um vídeo dele com a Manu e ele falou sobre a Terra plana ser a porta de entrada. Copiou a gente. Copiou Salvador Nogueira ainda. O cara é conhecido, pô, né? E aí agora a saga Minecraft ela tava pausada, né? Porque ele começou a não dar conta de fazer vídeos e lançar, enfim, então ele pausou para poder fazer vários vídeos e lançar. E aí, cara, ele vai começar a lançar a saga Minecraft segunda, quarta e sexta. Por favor, Felipe Neto. Felipe Neto, eu sei o que você está fazendo. A diferença é que ele vive disso, né, cara? Mas se o PicPay quiser me patrocinar, eu posso viver de podcast. Aí, PicPay. Colabore com a gente também. Se o PicPay e o Jeff Bezos ajudarem, a gente tá garantido. Pode ser só um de vocês. Ou vocês fazem um acordo aí, vem, cada mês paga um, não tem problema. Cada um a gente fala dos dois. Todo mês a gente fala dos dois, mesmo se... Pronto, tá feito esse contrato aí. Tá colocado. Você pode usar o PicPay para pagar a sua conta da... Isso, pronto. Então tá bom, Felipe Neto, muito obrigado por ouvir, mas assim, na boa, compartilha, velho. Compartilha. E você também que tá ouvindo a gente, compartilha essa parada, mano. Não seja igual o Felipe Neto. Não seja igual o Felipe Neto. Vai lá na sua rede social, compartilha esse negócio, fala bem da gente, tá ligado? Isso aí. Então vamos lá, Ricardão. Acho que por hoje é só. Foi muitas coisas maravilhosas. Aleatórias. E galerinha, então valeu. Repetindo aí a dica relacionada ao Felipe Neto, não seja igual ao Felipe Neto. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube para ver os nossos vídeos e no nosso site, Quarentena Antes dos 40. Para você ver como apoiar o nosso podcast, fazer uma assinatura de 1, 5 ou 10 reais e também compartilhar as nossas coisas para que mais pessoas venham ouvir a gente e aí nós seremos mais felizes, né? E é isso aí. Falou então. É isso aí. Até quarta. Ok. Eu estou pronto. Muito bom, então. Eu tô mentindo, eu não tô pronto não.